Cl2, gasoso. Cravei aqui os meus produtos, muito bem. Agora, vamos dar uma ajeitada na semi-reação. Se eu tenho 2 cloros aqui, um monte de gente me pergunta, Vitor, por que você coloca 2 cloretos? Porque se eu tenho que ter Cl2, eu tenho que ter 2 Cl- aqui para poder formar o Cl2. Na hora que for liberar os meus elétrons, 2 elétrons. Mas por que 2 elétrons? Cada cloreto perde um elétron. Se eu tenho 2, 2 elétrons. Tudo bem? E o sódio? Quantos elétrons o sódio tem que receber para virar Na0? Um elétron. Muito bem. Mas, Vitor, não está batendo o número de elétrons. Lembra que eu falei para vocês nessa prova? Vocês já têm muita coisa difícil para pedir na sua prova. Eu não vou ser tão exigente assim. O que eu vou pedir para você são as semi-reações. Eu não vou pedir para você balancear o número de elétrons. Então, a tua obrigação aqui, como eu estou facilitando, pelo menos é você acertar isso. O que, que você vai ter que acertar? As semi-reações e falar o que, que é produzido no cátodo e o que, que é produzido no ânodo. Lembrando que na eletrólise, o cátodo é o polo negativo e o ânodo o positivo. Fala. Por que Cl2? Cl2 porque o cloro ele é um ametal. O ametal sempre ele vai ficar em par e sempre ele vai ficar no estado gasoso, ok? O sódio, que ele é um metal, o metal ele vai ficar sempre sozinho e ele vai ficar sempre sólido. Tudo bem? Essa é a nota importante de você lembrar. Além desses, os ametais você pode lembrar pelo FON-clorobromo e SCPH. Ok? Lembra disso que a gente está falando aqui dos principais ametais. Tudo bem, galera, até aqui? De boa? Fala, Larinha. Reação global não, porque você já tem muita coisa que provavelmente vocês vão errar na prova. Eu espero que não. Mas assim, essa prova nossa do ano é o conteúdo mais difícil que tem. Depois vai cada vez ficar mais fácil. Então, se você está conseguindo fazer isso, o que te consola é que isso é o mais difícil que vai ficar no nosso ano. Então, isso já te ajuda um pouco. Se eu pedir para você equação global, eu já estou com receio da galera errar na hora de fazer o cálculo da DP e achar que na hora de fazer a espontaneidade da reação tem que modificar. Como a eletrólise ígnea e a aquosa elas já são um pouquinho mais difíceis, se eu pedir a global, aí eu acho que a nota vai lá para baixo. Então, o mínimo que você consegue chegar, que eu já fico satisfeito em você saber, é diferenciar a ígnea da aquosa, saber montar as semi-reações e falar o que produz. Isso eu já fico feliz. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Alguma dúvida na ígnea? Tranquilo? Tudo bem aí, Mel? Ok, sem problema. Muito bem. Agora, se eu falei da eletrólise ígnea do NaCl, existe a eletrólise aquosa também. Então, eu vou colocar aqui a eletrólise aquosa do NaCl. Tudo bem? Se a gente fala de eletrólise aquosa, galera, além do meu sal, o que, que eu vou precisar também? Eu vou precisar da água. Então, eu vou fazer o mesmo esquema. NaCl sólido, só que agora eu estou colocando água. Então, vai para Na mais aquoso, mais Cl menos aquoso, ok? Perceba a diferença. Quando é ígneo, a gente está usando líquido. Quando é aquoso, a gente usa o termo aqui, ok? E além do meu NaCl, eu tenho a minha água. Não vai me escrever água aquosa na prova, é água líquida, gerando H+, aquoso, mais OH- aquoso. Tudo bem? Agora, eu tenho, relaxa, tranquilo.
mais uma vez que fazer a descarga. Polo positivo, polo negativo. Só que agora a gente tem um problema. Concorda comigo que para ir para o polo positivo, a gente já sabe que são os ânions, né? Os que têm carga negativa. Mas você concorda que eu tenho o Cl- e o OH- que poderia ir para o polo positivo? Eu tenho também o Na- e o H- para ir para o polo negativo. Então, para isso, existe uma regra que a gente estuda, que é aquela regrinha de fila de prioridade na hora de fazer. Tudo bem? Deixa eu só ver o que o Rafinha está falando aqui. Vitor, em algumas das suas tarefas, o exercício perguntava qual que era o sentido do movimento dos íons. Como que eu descubro isso? Boa, Rafinha. Então, olha só. Rafa, quando a gente fala de eletrólise, o que ele vai dizer é o seguinte: você vai ter o polo positivo e o polo negativo em um dos lados. Se eu tenho o polo positivo e negativo em um dos lados, o que você vai falar é o seguinte: imagina que na minha eletrólise ígnea, imagina que eu tivesse no desenho o polo positivo do lado esquerdo e o polo negativo do lado direito. Lembrando que você consegue saber isso pelo desenho que você tem do seu gerador. Se eu tenho o desenho aqui, ele pode falar quem que vai para o lado esquerdo. Quem que vai para o lado esquerdo é o meu Cl-, que vai para o polo positivo. Quem que vai para o lado direito? O meu Na+, que vai para o polo negativo. Tudo bem? Geralmente você tem o desenho para você conseguir saber para onde que vai os íons. Show? Show de bola, Rafinha. Qualquer coisa, tamo aí. Então, pessoal, existe uma fila de prioridade que você tem que lembrar. Qual que é a fila de prioridade? Sempre você vai ter o H+, e sempre você vai ter o OH- na sua eletrólise aquosa, porque sempre na água vai ter H+ e OH-. Então, o H+, ele ganha de quem? Vocês lembram? Um A, 2A e alumínio, muito bem. E o OH- ganha de quem? Ânion oxigenado e fluoreto, perfeito. Ânion oxigenado e fluoreto. Qualquer outro que tentar competir que não seja esses que a gente falou, ele vai ganhar. Então vamos pensar aqui, olha só. Quem vai para o polo positivo? Vai ter que ser algum ânion. Então, ou é o Cl- ou é o OH-. Cl-, ele não é um ânion oxigenado, porque ele não tem oxigênio, e Cl- não é fluoreto. Se o Cl- não se enquadra em nenhum desses aqui, onde que o Cl- está se enquadrando? No outros, né? Então, o Cl- vai ganhar do OH-. Agora, o H+, então deixa eu já colocar aqui para a gente não esquecer. O Cl- vai ganhar e vai vir para cá. Agora o H+. Quem que está competindo com o H+? O Na+. O Na+, ele se enquadra em alguma dessas três categorias aqui? Sim, ele está onde? No 1A, certo? Eu sei que o meu Na+ está aqui, ó, na minha família 1A. Então o H+, ele ganha de metal alcalino. Então o H+, ele ganha e vem para cá. Então o H+ ganha e vem para cá. Olha com cuidado, olha com carinho, vê se você entende como que eu escolhi quem que foi fazer a minha descarga em cada cato, em cada eletrodo. Tudo bem? Agora, a partir daqui, a gente tem a mesma ideia da eletrólise ígnea, porque o seu objetivo de vida agora, nesse momento, é fazer o seu íon ficar com NOx zero, descarregado. Se o seu objetivo é ficar com NOx zero descarregado, então vamos lá. O meu Cl tem que ficar Cl zero e o meu H+ tem que ficar H zero. Só que olha só, a pergunta que o Ivan me fez. Se você olhar, quem que são os ametais aqui, ó? Eu vou achar o Cl- aqui e vou achar o hidrogênio aqui também, ó. São dois ametais. E os ametais, eles ficam em par e em estado gasoso. Então eu sei que o Cl tem que ficar como Cl2 gasoso e o hidrogênio tem que ficar como H2 gasoso. Tudo bem?
Se eu preciso Cl2 e se eu preciso H2, quer dizer que eu vou precisar de dois de cada um para poder formar essa minha molécula diatômica. Tranquilo? Agora, 2Cl- para virar Cl2, ele tem que perder dois elétrons, uma vez que cada Cl- perde um elétron e eu tenho dois deles. E se eu tenho 2H+, eu tenho que receber dois elétrons para poder virar H0. Então perceba, a gente tem aqui então, no meu eletrodo positivo, que é o meu ânodo. No ânodo, eu tenho a produção de gás cloro. No cátodo, eu tenho a produção de gás hidrogênio. E uma coisa que quase todo mundo erra quando eu peço na prova é a terceira substância. Qual que é a terceira substância? Soda cáustica NaOH. Perfeito. Por quê? Se eu já gastei o H+, e se eu gastei o Cl-, sobrou na minha situação ali o NaOH. Então eu sei que eu tenho soda cáustica. Eu sei que eu tenho hidróxido de sódio aqui também. Tudo bem? Então, na eletrólise, galera, eu não quero que você olhe para os nossos exercícios de sala e se assuste. Por quê? Se você olhar para os exercícios de sala, o que mais dá medo em vocês é na hora de tentar balancear. Tudo bem? Você não precisa fazer o balanceamento na sua prova nesse momento. Você vai precisar fazer para mim as semi-reações. Lembra que na eletrólise a gente tem invertido, né? Polo positivo aqui, ele é o que a gente chama de ânodo, e o polo positivo, o polo negativo é o que a gente chama de cátodo. Mesma coisa aqui, ó. Polo positivo, ânodo, polo negativo, cátodo na eletrólise. Mas, Vitor, eu vou me confundir, porque na prova cai pilha e cai eletrólise. Você não vai se confundir, porque sempre quando perde elétron, perdeu oxidou. E quem oxida é o ânodo pelo Cral. E você sabe que os opostos se atraem, então você não vai confundir. Fala. Qual que é o estado físico do NaOH? Ele está em solução, então ele continua aquoso. Tudo bem? Isso. Tudo bem? Isso, porque como ele ficou na solução, estar na solução a gente chama de aquoso. Beleza? Imagina. Fala, Isa. Mesma pergunta. Fala. Por que que no cátodo ele recebeu dois elétrons? Então, olha só. O H ele não está mais, cada hidrogênio. Para o H mais virar H0, você concorda que ele precisa receber um elétron, cada hidrogênio? Se eu tenho dois hidrogênios, quantos elétrons ele tem que receber? Dois. Por que em cima não acontece a mesma coisa? Porque isso aqui é Cl-. Ou seja, ele está com excesso de elétrons. Então ele tem que perder para ficar zero. Esse aqui não, ele está com déficit, ele está com falta. Então ele precisa ganhar uma carga negativa para anular a positiva e ficar zero. Fez sentido? Isso que eu quero pergunta. Tudo bem? Pessoal, na sua prova, então, se você olhar para a sua lousa em geral, você já tem noção do que eu posso te perguntar. Deixa eu só ver o que o Rafinha falou. O que é um ânion oxigenado? Seria tipo CO? Rafinha, ânion oxigenado seria tipo isso aqui, ó. SO4, 2 menos, CO3, 2 menos, PO4, 3 menos, NO3 menos. Percebe? Ânion, que tem valor negativo e que tem oxigênio. Tudo bem? Isso seriam ânions oxigenados. Deu para entender? Show de bola. Pessoal, então olha só, a gente tem três perguntas de química e uma pergunta de laboratório. Então você percebe que a gente tem a matéria de cálculo de DDP, espontaneidade de reação e eletrólise. Então você já sabe mais ou menos para onde que você vai correr. Tudo bem? Fala.
Ótima pergunta. Quais experimentos que caem? Se não me engano, água furiosa. Qual que foi o outro que a gente teve? Nem eu lembro. Da solubilidade já caiu? Eu não lembro. Da solubilidade já caiu. Não, mas eu não lembro. Dá uma olhada no seu caderno que deve estar. Da pasta de dente de elefante já foi. Então deve ser só água furiosa. Eu acho que deve ser só água furiosa. Por- Porque a gente fez pasta de elefante e já caiu na sua prova. É, eu acredito que seja isso, mas dá uma conferida. É, o da água. Ah, o leucometileno. Não é água furiosa, é o mesmo. É o mesmo da glicose. A água furiosa, lembra que a gente envolve uma reação redox lá dentro e lembra que envolve equilíbrio químico, que é aquela dupla seta, lembra de ida e volta. Tudo bem? Equilíbrio químico, lembra que eu tenho o azul de metileno, o leucometileno. Se não me engano, ah, verdade, porque a gente teria. É isso mesmo. Porque semana passada eu teria laboratório com vocês e não teve por causa dos professores lá que deram aquele rearranjo. Então, provavelmente é só esse experimento mesmo. Tá bom? Sucesso. Meus queridos, mais alguma dúvida? Deu para ter um panorama, pelo menos, da matéria. A ideia aqui do RP é você, pelo menos, saber para onde que você tem que correr na hora que você for estudar. Então, você já sabe o que você tem mais facilidade, o que você tem mais dificuldade. E se precisar também, você pode me procurar para tirar dúvida. Semana que vem, a nossa prova é na quinta, eu tenho plantão de terça-feira que eu fico aqui à tarde também. Pode me procurar para a gente resolver a sua dúvida, tá bom? Beleza? Se não tiver mais dúvidas, estão dispensados. Pessoal de casa também. Um grande abraço, se cuidem. Valeu. Diga. Posso, deixa eu só sair aqui